As pessoas que nunca fizeram cursos de letras, que estão fora desta área, acham que nós que estivemos na faculdade, ou muitos que estão na faculdade, estudam demasiadamente a gramática normativa. Mas nós sabemos muito bem que não é bem assim. A gente não estuda gramática normativa. Raramente a gente estuda as regras gramaticais, as normas gramaticais, e a gente não tem um aprofundamento na gramática normativa. Sabemos muito bem disso. Há certas divergências entre teorias linguísticas e as teorias gramaticais, ou a gramática normativa. De modo que há muitas discussões, mas que não são profícuas, elas não geram êxito, vamos dizer assim. E qual é a causa, ou pelo menos a principal causa de essas discussões não lograrem êxito? A meu ver, um dos principais motivos é a falta de uma visão holística, de uma visão ampla sobre a língua. De forma que, como eu já disse em outros vídeos, já na graduação, às vezes nos primeiros semestres, os alunos já ficam adeptos de uma teoria linguística, de uma corrente linguística, e já saem criticando as outras teorias, mesmo sem eles conhecerem. O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas criticam a gramática normativa, mas a grande maioria desses críticos não conhece de fato, apenas repetem críticas de outras pessoas. Então, e como fazer isso? Uma das formas interessantes, gente, é entender a história da gramática. De onde vem a gramática normativa? O que é tradição gramatical? O que é gramática normativa? O que é gramática descritiva? Qual é o conceito realmente de gramática? O que é gramática para uma determinada corrente e o que é gramática para outra determinada corrente? Como os gramáticos se veem? Esse é um ponto interessante porque, na grande maioria dos casos, a gente não está interessado na forma como os gramáticos se veem. Ou seja, a gente analisa a gramática da pessoa quando analisa, mas a gente não quer saber a teoria por trás dela. Ou seja, qual é o pensamento do gramático, gente? Qual é o corpus que ele utilizou? Por que ele escolheu esse corpus? Qual é a opinião dele sobre determinados assuntos? Então, é necessário fazermos uma viagem, uma diacronia acerca disso. E aí, o meu convite é a leitura deste livro aqui, A Gramática no Brasil, Ideias, Percursos e Parâmetros, do Ricardo Cavalieri, gente. Livro excelente. Vou começar pelo que ele mostra aqui na contracapa. Ele diz assim: A Gramática no Brasil, Ideias, Percursos e Parâmetros, pretende contribuir para a descrição e análise historiográfica e da gramaticografia do português em solo brasileiro. Repetindo, contribuir para a descrição e análise historiográfica da gramaticografia do português em solo brasileiro. Trata-se de obra que interessa a todos que se dedicam ao estudo linguístico e desejam ter uma visão panorâmica das fases em que se desenvolveu e estabeleceu o pensamento gramatical ao longo dos séculos XIX e XX no Brasil. Então, mais uma vez, essa visão holística, essa visão ampla do que aconteceu, do pensamento gramatical, do que se formou o pensamento gramatical no Brasil nos séculos XIX e XX. Em suas páginas encontram-se também estudos específicos sobre a influência doutrinária estrangeira na linguística brasileira. E aqui ele vai trazer pontos do francês do Brasil, do inglês no Brasil, ou seja, dessas outras gramáticas na gramática brasileira, bem como os principais autores e obras que atuam decisivamente na construção de seu ideário. Cuida-se, pois, de obra indispensável, repito agora minhas palavras, indispensável para a formação linguística e do linguista e do professor de língua portuguesa. Gente, repito, é um livro excelente, repito as palavras aqui, é um livro indispensável à formação do linguista e do professor de língua portuguesa. Antes de tudo, eu queria chamar a atenção para a importância dessa disciplina que está cada vez mais em voga. Que bom que ela está cada vez mais atual
e sendo cada vez mais discutida nos cursos de letras do Brasil. A historiografia, gente, é uma disciplina, a meu ver, indispensável a qualquer pessoa que queira discutir de maneira um pouco mais aprofundada questões gramaticais e linguística. Historiografia. Para início, ele mostra que, já na introdução, ele diz o seguinte, olha, quando ele fala deste livro, ele fala assim: no estudo introdutório de seu Linguistic Historiography, Projects and Prospects, Conrad Corner oferece-nos uma série de bons motivos para conferir à historiografia linguística lugar de destaque em nossa formação acadêmica. Então ele traz aqui esse autor, Conrad Corner, no seu livro Linguistic Historiography, Projects and Prospects, de 1999, alguns excelentes motivos para colocarmos a historiografia linguística lugar de destaque na formação acadêmica, gente. Primeiro motivo é que esse estudo da historiografia linguística pode proporcionar ao pesquisador necessário discernimento para distinguir entre conquistas científicas efetivamente relevantes e teses inconsistentes ou desprovidas de fundamentação sólida. Distinguir o que é um estudo realmente relevante, uma conquista científica relevante, que tem se mostrado sólida, e uma conquista científica recente, ou um estudo inconsistente, desprovido de uma fundamentação sólida. Visto que seu conhecimento sobre questões como a construção e transmissão do saber linguístico e o embate de teorias antagônicas no decurso histórico da ciência ajuda-o a apurar o juízo crítico e a frear uma certa tendência de aceitação pacífica de novas e duvidosas propostas científicas. Isto é, se nós estudamos a historiografia, o pensamento historiográfico, ou melhor, os pensamentos historiográficos que vêm perpassando as gerações, a gente consegue compreender o que é uma teoria efêmera e inconsistente, que surgem cotidianamente, a gente sabe disto, e uma teoria que tem valor científico, digamos assim. É uma das principais vantagens, é que nós saberemos discernir o que é uma teoria momentânea e uma teoria que pode ter consistência científica. Outra vantagem é que pode proporcionar ao pesquisador um olhar imparcial ou, no mínimo, antidogmático com o que observa as diferentes correntes ou escolas linguísticas. Ou seja, esse estudo mais amplo faz com que o pesquisador tenha um olhar mais afastado, um olhar um pouco mais de pesquisador realmente, sem envolvimentos subjetivos e ou pessoais na pesquisa. Então ele tem sim esse olhar mais imparcial na hora que observa os diferentes, ou melhor, as diferentes correntes ou escolas linguísticas. Um atributo que muito contribui para a sua formação intelectual, a par de torná-lo naturalmente receptivo à discussão conceptual no campo epistemológico. Segundo motivo. Então, o primeiro motivo é o discernimento entre correntes meramente efêmeras, sem teor científico, e correntes cuja comprovação vem ao longo de datas. O segundo é um olhar imparcial ou antidogmático. E um terceiro, dentre os vários motivos, é que isso proporciona uma certa reserva com que o linguista, bem introduzido nas sendas historiográficas, ouve os clamores de uma nova visão revolucionária, em novas propostas teóricas, cuja originalidade não raro se dissipa na primeira análise mais acurada. Gente, é importante entender isso aqui. Porque quem está no campo acadêmico sabe que cotidianamente a gente está aí sendo bombardeado com novas teorias. E aí você tem uma tendência a abandonar a teoria antiga sem nem tê-la compreendido ainda, sem nem tê-la estudado aprofundadamente, para já seguir uma outra corrente. Eu conheço pessoas, por exemplo, digo porque eu conheço pessoas dessa forma, que entraram no curso pensando que iriam aprender gramática, conheço pessoas assim, depois começaram a odiar gramática e foram para a sociolinguística, depois foram para linguística textual, depois foram para o funcionalismo, e aí você vai mudando de corrente linguística e sempre odiando a outra. Depois análise do discurso, gente, aí vai aquele auê.
Ou seja, por que não ter uma corrente, ter uma visão holística, entendendo o ponto de cada corrente para depois você tomar sua decisão, tá? Então a gente tem uma certa reserva nessa aceitação momentânea de uma certa corrente que às vezes se dissipa, como diz o autor, na primeira análise mais acurada, tá? Então, são 3 principais motivos para o estudo da historiografia linguística, gente. É importantíssimo. Então, é uma disciplina que vem tomando espaço nos cursos de letras, que bom. E aí ele diz aqui até mais ou menos um marco, que é esse livro aqui do professor, vou pegar aqui, Ronaldo de Oliveira Batista, Introdução à Historiografia da Linguística. Já tem um vídeo sobre este livro no canal, gente, recentemente, tá? E vai citar diversos outros autores que trazem sobre isso. Então esse livro aqui tem 12 estudos pontuais que aqui ou ali poderão surpreender com algo aproveitável perante os olhos mais experientes. A rigor, trata-se de uma palavra a mais na elaboração de um projeto vultoso que requer o esforço conjunto de muitos pesquisadores no intuito de dar conta da história da gramática no Brasil, suas ideias e parâmetros. Neste livro aqui eu distingui no vídeo o que é história da gramática e historiografia, né? Ele diz que ou história linguística. A historiografia é como se fosse um recorte de história da gramática ou da linguística, tá? E esse livro aqui, gente, é a ideia do percurso gramatical mesmo. É um livro muito, muito, muito bom. Então, só para entender aqui, ele começa falando, o primeiro capítulo aqui é um capítulo mais abrangente, mais geral, em que ele vai falar sobre os estudos gramaticais brasileiros do século XX, ou melhor, no século XX. Então, ele vai dizer que no alvorecer do século XX, tem uma tendência aqui a um certo abandono de teses racionalistas herdadas da gramática filosófica em favor da perspectiva historicista que caracteriza a denominada gramática científica. Depois ele fala sobre esse negócio de gramática científica. E aqui ele já encontra um primeiro conflito, que é essa dificuldade de você abandonar uma visão mais filosófica da gramática mais lógica para uma gramática em que que os autores colocam como científica, tá? Ele traz primeiramente aqui, gente, o pensamento da gramática do filólogo Eduardo Carlos Pereira, que data de nascimento em 1855 e morre em 1923. Então ele diz que no prólogo dessa primeira edição do livro Gramática Expositiva, de 1907, o autor traz 2 modelos teóricos, o da ideia da corrente moderna, que seria exatamente esta, e de uma corrente mais antiga. Então ele traz essas questões aqui, gente, tá? E ele vai dizendo, então, como é que o Eduardo Carlos Pereira trata a gramática. Qual o pensamento dele sobre a gramática, gente? É interessante porque ele diz que esse mesmo autor vai mudando de perspectiva. Por exemplo, na primeira edição da gramática, ele vai dizer que gramática, o conceito, né? Não é o conceito do Cavalieri, que é o conceito do Eduardo Carlos Pereira. O Eduardo Carlos Pereira, na sua primeira edição de gramática, diz que gramática é a ciência das palavras e suas relações, ou a arte de usar as palavras com acerto na expressão do pensamento. Já na 8ª edição, o mesmo gramático diz que gramática, vem do grego grama, letra, é a sistematização dos fatos da linguagem. Olha a mudança de conceito de gramática da primeira para a 8ª edição. Ou seja, na 8ª edição já traz a ideia dos fatos linguísticos realmente. Mas aí ele vai dar aqui a ideia da tipologia gramatical, né? Então vai trazer aqui o próprio Eduardo Carlos Pereira, gente, os tipos de gramática, o que é gramática geral, gramática particular, gramática histórica, gramática expositiva, descritiva ou prática e gramática expositiva portuguesa. Então ele vai trazer exatamente essas questões, gente, aqui. E aí, claro que aqui já vai entrar um conflito, ainda no Eduardo Carlos Pereira, de que há uma tendência a você ter um livro que pretenda abranger 2 tipos de leitor, o leitor consulente e o leitor pesquisador. O leitor consulente é o leitor realmente leigo, que quer lhe tirar uma dúvida sobre algum fato da língua e tal. Já o leitor pesquisador não, é o que busca informar-se cientificamente sobre esses fatos, né? Tem um caráter endógeno, ou seja, então é o próprio acadêmico. Em outras palavras, é como se eu dissesse que complicado é eu escrever um livro que atenda tanto a um público leigo que não está
nos cursos de letras, que não entenda de teoria científica ou gramatical, e há um público que é um público específico do curso de letras. Então é difícil isso, gente. Mas ele vai falar diversas vezes do Eduardo Carlos Pereira. Ele fala aqui já do livro do Antenor Nascentes, gente, o idioma nacional, né? O Antenor Nascentes, nesse livro, diz que gramática é a disciplina que, examinando os fatos da linguagem, segundo o uso da classe culta, delas extrai normas. E aqui eu quero deixar uma pausa, gente, bem interessante das palavras do próprio Antenor Nascentes, que foi um grande estudioso, é que ele diz que o gramático, que é uma coisa que as pessoas têm hoje de crítica equivocada, ele diz que o gramático, ele não cria as regras. Ele fala aqui, o gramático observa os fatos da língua e depois deduz as normas. Não inventa regras a que os fatos devem subordinar-se. Porque muitas pessoas, na crítica à gramática, dizem que a gramática cria normas para as pessoas falarem. Isso não é verdade. O problema aí está no corpus que a gramática observa. Então, como diz o Antenor Nascentes, o gramático ele observa os fatos. Agora, a grande maioria das gramáticas são do português ou da língua escrita. Então, o corpus que eles tentam buscar é um corpus escrito. Como era o mais comum o corpus literário, então os gramáticos achavam que os autores da literatura tinham um domínio maior da língua, então eles vão pegar como modelo, na grande maioria das vezes, os autores da literatura. O que já se observa na Grécia Antiga, que a nossa gramática realmente tem essa linhagem. E aqui é importante distinguir o que é normalidade de normatividade. Então, tentando interpretar aqui o Antenor Nascentes, é que o autor da gramática, ele fica observando as normalidades, e aí ele vai observando isso e vai chegar a um fato como se fosse uma normatividade, a partir da normalidade, gente, tá? É importante ter isso aí. Então, a grande discussão aqui, e ele vai discutir isso também já no primeiro capítulo, é o corpus. De onde tiraremos o corpus? Então, gente, a gramática não cria regras. Vez por outra, o autor coloca uma frase que é dita por todo mundo, mas para explicar ali. Mas em todas as gramáticas há um corpus, né? E o autor da gramática diz no princípio da gramática de onde ele tirou o corpus. Por exemplo, a nova gramática do português contemporâneo, do Celso Cunha. Deixa eu pegar aqui só para tirar a dúvida. Tá aqui, a nova gramática do português contemporâneo, ele diz de onde é o corpus. O corpus é da literatura a partir do romantismo de autores brasileiros e alguns autores portugueses. Pronto, o corpus é daí. O Bechara também tem um corpus literário. Já a gramática Oais do José Carlos Azeredo apresenta um corpus do português culto, mas de jornais brasileiros, por exemplo. Então há muitas frases do Folha de São Paulo, né, da revista Veja, revista Isto É. Então, é para lembrar-se que se trata da língua escrita, e já é uma diferenciação que a gente precisa fazer. Agora, há a gramática do português culto falado no Brasil. Está aqui, por exemplo, essa coletânea aqui, gente, aqui organizada pelo Rodolfo Lara, mas é um projeto enorme no Brasil, com 7 livros sobre gramática do português culto falado no Brasil, não escrito. Então é preciso distinguir o corpus da gramática. E essa discussão já é colocada aqui. É um livro muito bom, eu realmente adorei a leitura. É uma leitura que você não esgota numa única leitura, obviamente, gente, mas há coisas muito boas que precisamos realmente entender. E aí, para concluir, eu vou só colocar aqui os tópicos que você vai encontrar, gente, no sumário. Os estudos gramaticais brasileiros no século XX, foi o que eu discuti aqui. A gramática brasileira do período científico, a corrente racionalista da gramática brasileira no século XIX, o epítome de Antônio de Moraes Silva na historiografia gramatical brasileira, um passo da historiografia gramatical brasileira, as ideias ortográficas de Frei Caneca, fontes inglesas dos estudos gramaticais brasileiros, aqui é aquela questão do que a gramática estrangeira influencia na gramática brasileira, o corpus de língua literária na tradição gramatical brasileira, aquilo que eu acabei de falar, ou seja, a língua brasileira, a gramática brasileira é influenciada pela literatura, que pode ser discutido, sim, essa questão do corpus. Aliás,
pode ser discutida essa questão do corpus. Os estudos historiográficos de Antenor Nascentes, importante entender isso aqui. Presença da linguística alemã na gramaticografia brasileira do período científico. Sobre a influência francesa na gramaticografia brasileira do século XIX, do Michel Brial, do Arsène de Maistre e do Émile Littré e do Gaston Porry. Tá? Então, assim, esses principais autores que influenciaram aí a gramaticografia brasileira. A tradição e vanguarda na linguística de Joaquim Matoso Câmara Júnior, as ideias linguísticas de João Ribeiro e depois as referências bibliográficas. Lembrando que o Ricardo Cavalieri é professor associado da Universidade Federal Fluminense, atua nos cursos de graduação e pós-graduação de letras, possui título de doutor em língua portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cumpriu estágio de pós-doutorado em História da Gramática no Brasil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é membro da Academia Brasileira de Filologia, conselheiro do Real Gabinete Português de Leitura, e diversos outros títulos aqui, gente, que ele escreveu. E aí, aqui você vai encontrar ainda uma fala do Evanildo Bechara, gente, acerca do Ricardo Cavalieri e da sua pesquisa, tá? Lembrando que o Ricardo Cavalieri é o especialista do Brasil em gramaticologia, obviamente, e em Evanildo Bechara. Se tem alguém que estuda Evanildo Bechara desde há muito tempo, é o Ricardo Cavalieri. Então, aqui, para concluir, as falas do Evanildo Bechara acerca do Cavalieri. Ele fala: Ricardo Cavalieri, consagrado autor de obras relevantes, vem dedicando sua cultura e suas preocupações científicas ao novo e já fecundo campo de pesquisa da historiografia linguística que, como sabemos, tem sua atenção prioritariamente voltada ao estudo do desenvolvimento das ideias, dos modelos e das práticas linguísticas. Nos centros de erudição e pesquisa encontram os investigadores extraordinário campo para aprofundar suas pesquisas e contribuições. Para a língua portuguesa, o campo não se mostra tão exuberante, tanto no Brasil quanto em Portugal. Mas a verdade é que, cá e lá, já se vão apresentando investigações de muito boa qualidade graças ao preparo e desempenho de bons estudiosos. Nesta grei nacional, ocupa lugar destacado o colega e amigo Ricardo Cavalieri. Os estudos aqui reunidos trazem muita luz para a melhor compreensão dos cânones mais afastados de nós, a iluminar melhor os modelos e os procedimentos adotados. Então, aqui as palavras do professor Evanildo Bechara, também filólogo, só para lembrar, acerca do livro e do Ricardo Cavalieri. Gente, é um livro realmente, digo mais uma vez, indispensável. E a leitura é fascinante porque você vai tomando, assim, consciência do que os gramáticos pensavam, da história da gramática, como que essa gramática vai se fortalecendo. Então, para mim, livro indispensável, A Gramática no Brasil. Deixarei o link para que você possa adquiri-la e peço que você compartilhe o vídeo, comente aí, mande para alguém que você acha que precisa, faça parte dessa comunidade, né, dos linguistas, dos gramaticólogos, sei lá, dos estudiosos aí, dos filólogos, tá? Da literologia, gente, aqui. Letrólogos, vamos pensar assim também. Então, somos uma comunidade. Seja bem-vindo, fique à vontade. Foi um prazer e até a próxima. Tchau!